Jesus, esperança que transforma. Este é o tema da campanha de missões estaduais 2020. Temos vivido dias difíceis, de medo e insegurança. Há um clamor por socorro de mais de 8 milhões de vozes sem Jesus. Cristo é o único capaz de dar esperança duradoura e transformação plena. Em Mateus 9,36 lemos: E vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus nos vê, se compadece de nós e nos pastoreia em amor. Ele é o nosso bom pastor. Jesus é a esperança para as multidões cansadas e angustiadas. O nosso maior exemplo de fé e obras é Jesus Cristo. Jesus não era alheio às necessidades das multidões. Ele enxergava a carência das pessoas. Mais do que isso, além de enxergar, ele se envolvia para que as multidões compreendessem que havia um reino eterno preparado para todos quantos nele crescem. Esse amor sacrificial de Jesus precisa hoje ser manifestado ao mundo. E o instrumento que ele deseja usar é a igreja local. Pois a igreja local é testemunha e portadora da mensagem de esperança na comunidade em que está inserida. E como cristãos, levamos a esperança para as nossas crianças, jovens e adultos. Como cristãos, temos que testemunhar de nossa esperança para toda a comunidade. Como cristãos, proclamemos que Jesus é a esperança que transforma a tristeza em alegria, a guerra em paz e a morte em vida. A Convenção Batista Paranaense trabalha em parceria com igrejas batistas no sustento, capacitação e envio de missionários para os campos do Paraná. Jesus disse que a luz não deve ficar escondida, pois assim ela não cumpre a função dela de iluminar a escuridão. Desafiamos os batistas a serem luz, a sair das quatro paredes para iluminar as inúmeras necessidades espirituais e sociais da nossa gente. E se envolver na obra que o Senhor está realizando em nosso estado. Somente indo até as pessoas entenderemos como ser uma resposta contextualizada para elas. Nosso objetivo é mobilizar a igreja local a cumprir a sua parte na grande comissão de Cristo, em sua comunidade e em nosso estado. Nossas ênfases para esta campanha estão voltadas para as grandes e pequenas cidades, áreas rurais, distritos e povoados, de toda etnia, língua e cultura. São mais de 200 municípios sem a presença batista. Na ação missional da igreja, ações são fundamentais para fazer discípulos que gerem novos discípulos. Orar para que o reino venha a nós transforma a comunidade. Agir com compaixão e graça transforma a comunidade. Investir em vidas transforma a comunidade. Fazer discípulos de Cristo transforma a comunidade. Antes de voltar para o Pai, Jesus reuniu seus discípulos e proferiu palavras cujo propósito é definir o significado do restante da vida deles. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Portanto, Jesus nos convida: veja, ore, faça e invista. Convido você e a sua igreja para juntos realizarmos a melhor campanha de missões estaduais da história da Convenção. Bom dia aos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês nessa manhã, na segunda carta de Paulo a Timóteo, o versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, por mais uma manhã que se renova, por esse momento tão precioso que o Senhor nos dá para nos juntarmos e refletirmos na Tua Palavra, estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos
pela tua graça que nos alcança, com o teu amor, com tua bondade, com a provisão de cada dia. Ó Deus, dá-nos olhos abertos, mente e coração atentos, Pai, à tua graça, aos itens da tua graça que nos alcança todos os dias, no nosso cotidiano, todos os momentos, Pai, a fim de que demos a essa tua bondade, a esse teu amor, o valor devido e nos disponhamos cada vez mais ao Senhor, à causa de Jesus. Abençoa aqui, Deus, o nosso tempo. Nós oramos, Pai, nessa manhã pelos nossos irmãos missionários, pelos projetos da nossa Junta de Missões Estaduais. Abençoa, Deus, os nossos irmãos. Abençoa, Pai, esses trabalhos, que eles realmente alcancem, Senhor, vidas, e que essas vidas sejam instruídas, sejam treinadas, para que outras sejam alcançadas, Pai. Expande, ó Deus, cada vez mais o nosso trabalho de ensino, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Ok, estamos na nossa campanha de missões, nosso alvo, R$ 3.500. Jesus, esperança que transforma. Veja, ore, faça, invista. E também, meus irmãos, esse mês a nossa igreja completa 78 anos. E eu quero insistir com você, nosso povo é resistente às câmeras, né? Grave um vídeo parabenizando a igreja, nós queremos te ver, os nossos irmãos querem te ver. Então, faça um vídeo curto, parabéns, Primeira Igreja Batista de Cornélio Procópio, estamos com saudades, assim, coisa rápida, para a gente pôr aqui, para os irmãos te verem, para você ver os irmãos, tá bom? Faz isso para a gente, vai ser muito legal. Nós vamos então, vamos ouvir uma música e logo depois nós vamos para a nossa sala de aula virtual. Uma boa aula para você, que Deus te abençoe. Eu quero pedir que você deixe sua Bíblia aberta em 2 Timóteo, capítulo 2. Esse é o texto para o nosso desenvolvimento hoje. Uma boa aula a todos. Deus te abençoe. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos,
seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero lembrá-los que logo depois, encerrando a discussão do texto, encerrando a nossa aula, está na sequência do vídeo o Siga o Mestre. É uma peça teatral para as crianças com um ensino bíblico, tá bom? Convide as crianças, o filho, a filha, o neto, a neta, o sobrinho, a sobrinha, para assistir. Siga o Mestre. Em nossa sala de aula virtual, continuamos os nossos estudos sobre as pastorais. Nosso tema hoje é Sofrer pelo Evangelho, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Ok. Paulo, então, passa agora a instruir Timóteo a agir para enfrentar o sofrimento pelo Evangelho. Paulo expõe a Timóteo: Timóteo, você é um servo de Jesus, você é um ministro da palavra de Deus. O fato de você ter essa atividade, de você desenvolver o seu ministério, implica em você enfrentar algumas dificuldades, enfrentar alguns sofrimentos, algumas situações que vão se apresentar como adversidade para o teu trabalho. E Paulo, então, começa a instruir Timóteo nesse sentido. Como você vai agir? Eu quero te mostrar quero te dar aqui algumas instruções para você agir diante das dificuldades. Enfrentar alguns dissabores no exercício do ministério é uma realidade. Paulo está preso, Paulo está encarcerado em Roma pela segunda vez, prestes a ser condenado à morte, quando ele escreve a carta a Timóteo. Então ele está experimentando um sofrimento pelo Evangelho. Ele é vítima da perseguição, está preso e está experimentando esse tempo complicado, esse dissabor na sua vida por causa de ser um pregador do Evangelho. Então, essa realidade do sofrimento, ela vai se dar em dois aspectos, segundo o nosso texto. Primeiro, para que tenhamos bom resultado de nosso trabalho, é preciso empenho, foco e dispêndio de energia. Isso implica em um nível de sofrimento. Paulo vai dizer: Timóteo, essa não é uma tarefa simples, essa não é uma tarefa tranquila que você vai fazer com as mãos nas costas. Não. Para que o teu trabalho ministerial tenha efeito, para que tenha resultado, para que você colha bem os resultados, você vai precisar se empenhar, você vai precisar ter foco, você vai precisar despender energia, você vai ter que trabalhar muito. E isso implica em desgaste, isso implica em sofrimento, isso implica em algumas dores. Então esse é o primeiro momento. Paulo, ele apresenta esse tipo de dificuldade no ministério, citando aí três figuras do cotidiano do século I. Primeiro, ele se reporta a um soldado, depois a um atleta, depois a um lavrador. Eu quero então ler aqui os primeiros versículos com os irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida,
porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, a primeira ilustração de Paulo, um soldado. Olha, um soldado ele dá total atenção àquilo que o seu senhor pediu para que ele fizesse. O resultado do seu trabalho requer um foco diferenciado. Ele está obedecendo uma ordem. Então, Timóteo, você está nessa situação. Nós temos um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ofereceu um trabalho, nos ofereceu um ministério, ele nos engajou na sua obra, naquilo que ele está fazendo, na sua causa. Então, agora, nós precisamos ter foco, nós precisamos de objetividade no nosso trabalho. Um soldado, ele não se envolve com outras coisas, ele não se envolve com outras atividades. O ministro também, ele precisa ter foco. Qualquer outra atividade que o ministro desenvolva tem que haver com o seu trabalho de cuidar de pessoas, de abençoar vidas. É muito difícil desenvolver um ministério e uma outra carreira profissional. São poucos os pastores, os ministros que conseguem fazer isso. Quando fazem, tem vários auxiliares, a igreja tem uma outra estrutura, ou é uma igreja muito pequena, que requer pouco tempo, pouca atenção. Mas Paulo entende que o ideal é esse foco, essa objetividade, esse tempo integral, para que o resultado aconteça de forma mais substanciosa. Então, essa é a primeira ilustração, como um soldado. Também, Timóteo, como um atleta. Versículo 5 diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Precisa ter o foco, precisa fazer as coisas na hora certa. O atleta ele tem que treinar muito, várias vezes o mesmo golpe, várias vezes a mesma técnica, para que ele tenha a sua performance na medida que ele gostaria que tivesse no momento da luta, no momento da batalha. O objetivo do atleta é conquistar a vitória. Então, Timóteo, você tem que ter esse objetivo, conquistar a vitória, saber que o seu trabalho não foi vão, saber que o seu trabalho teve resultados, saber que o que você está fazendo, você teve realmente o treinamento adequado para isso. Então, quanto ao soldado, Paulo se reporta à realidade romana naquele tempo. Os soldados eram reconhecidos nas ruas, nas batalhas. O atleta, né, fica mais para o mundo grego, né, em que havia as Olimpíadas. E por fim ele fala do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele se reporta então ao cotidiano de Israel, onde o trabalho agrícola, o trabalho no campo era também era mais evidente. O trabalhador rural ele tem que se esforçar para ele colher o fruto do trabalho dele. A gente passa aqui na estrada indo para Santa Mariana e vê ali algumas culturas. Milho, o trigo, o café. Em outra época do ano está ali a soja. E aquela imensidão, aquele campo imenso, né? Quanto trabalho foi aplicado ali para que aquela lavoura crescesse, para que aquela lavoura desse o seu fruto. E aí Paulo diz que o trabalhador tem de participar do seu fruto. Timóteo, trabalhe, né, com foco, com objetividade, com esforço, para que você veja de fato o resultado do seu trabalho. Essa é a primeira parte do sofrimento que Paulo fala a Timóteo. O primeiro trato.
O segundo, o sofrimento pode ser proveniente de uma perseguição, como Paulo estava experimentando naquele exato momento. Não era só a questão do dispêndio de energia, mas a possibilidade da perseguição. Paulo está falando, Timóteo, nós vivemos num mundo complicado, está aí o império, está aí o Nero, perseguindo a igreja, isso pode chegar em você. Então, fique atento, eu vou te dar instruções de como você lidar com essa situação também. Isso vale muito para nós hoje, meus irmãos. Essa questão do foco, da objetividade, do dispêndio de energia, todos nós temos a nossa parte no reino. Eu sempre digo que a fé cristã não é um adendo à nossa vida. Não é algo que a gente acrescenta à nossa vida. Nós temos, então, como se fosse assim, nós temos a nossa vida, os nossos objetivos, os nossos ideais secularizados, e aí a gente se engaja na religião para que tenhamos um elemento a mais para nos ajudar, um elemento a mais para nos favorecer nos nossos objetivos. Não é assim que funciona a fé cristã. Jesus nos chama para nós nos engajarmos na causa dele, para que esse seja a nossa razão de viver, e não simplesmente um adendo à vida, algo mais à vida, um penduricalho à nossa existência, à nossa trajetória aqui. Jesus nos chama para nós fazermos parte de uma causa, para nós fazermos parte de um projeto, para nós abraçarmos esse projeto como nosso objetivo de vida. E é exatamente nesse sentido que Paulo fala com Timóteo aqui. Isso vai implicar em dispêndio de energia, isso vai implicar em alguns momentos de sofrimento e pode ser que haja perseguição. E nós não estamos totalmente ilesos dessa possibilidade, não. Existe um movimento forte no mundo, como sempre existiu, contrário à fé cristã. E em alguns momentos da história, esse movimento, essa investida contra a fé cristã, ela pode se acirrar a ponto de experimentarmos uma perseguição. Em vários países do mundo, os cristãos vivem perseguidos. São os países onde a fé cristã é proibida de ser pregada, mas lá estão alguns irmãos, lá estão algumas igrejas, na África, no Oriente Médio, na Ásia, e igrejas sofredoras, igrejas que sofrem perseguição, pastores, missionários, os membros da igreja, os autóctones da igreja sofrem perseguição, têm que fazer seus cultos escondidos. E nós não sabemos o que vai acontecer. Então pode ser algo que nos alcance ainda, quem sabe. Tem o seu lado ruim, causa muito sofrimento, causa medo, pavor. Alguns desistem da fé por não entenderem que abraçaram uma causa. E quando veem que é meio desvantajoso, à luz da mente do século, abandonam. Mas para aqueles que são fiéis, para aqueles que se engajaram mesmo na obra de Jesus, o sofrimento pode acontecer. Então, Paulo mostra a Timóteo aí como lidar com nesse momento, como viver a fé nesse momento. O empenho e o sofrimento pelo Evangelho valem a pena pelo resultado na vida daqueles que serão alcançados. Eles também obterão salvação. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, vale a pena. Vale a pena. Ele diz assim, no versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão,
Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação, que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo dizendo: Timóteo, vale a pena esse sofrimento. Eu digo para você que vale a pena estar preso aqui, porque as pessoas estão sendo alcançadas pela graça de Jesus Cristo, estão sendo salvas. E se nós perseverarmos com ele também nós reinaremos. É uma palavra para Timóteo de perseverança. Não desista, não desista. Por maior que seja a dureza da circunstância, por maior que seja o sofrimento, por mais acirrada que seja a perseguição, permanece, Timóteo. Eu estou aqui, vivo, mostrando para você como isso vale a pena. Ok? Esse sofrimento, ele precisa ser enfrentado com inteligência. Nós não podemos ficar passivos diante disso, para que o efeito seja mínimo em nossas vidas, na vida dos perseguidos, e para que realmente o resultado aconteça. Ok? É isso que Paulo está falando assim. Nós precisamos otimizar a nossa vida, otimizar o nosso trabalho na fé, para que o sofrimento nos alcance de forma menor possível e para que o resultado do nosso trabalho aconteça mesmo durante o sofrimento. Ok? Então, Paulo orienta Timóteo para que ele tome algumas ações em três sentidos, né? Em termos de preparo, em termos de resguardo, em termos de ensino. Então, Timóteo, vamos otimizar aí as atitudes, as ações para esse tempo de sofrimento. Então, em termos de preparo, Paulo diz aí, eu peguei aqui os verbos que Paulo usa no imperativo para orientar a Timóteo. Primeiramente, ele diz: participa dos meus sofrimentos. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Ô Timóteo, entenda isso. E se engaje nisso. Tome partido, tome uma decisão. Decida que você está disposto a sofrer. Olha o que está acontecendo comigo. Veja bem o que está acontecendo comigo. Participa dos meus sofrimentos e decida a participar, a ser ativo nessa ocasião, se ela te alcançar. Segundo lugar, fortifica-te. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Timóteo, você não pode enfrentar o sofrimento, os desafios do ministério, sem que você se valha de elementos que vão te dar força para esse momento, porque a energia vai embora. O dispêndio de energia vai ser grande. Você precisa de uma fonte de revigoramento, de uma fonte de motivação. Você precisa se fortalecer. E ele diz: fortifica-te na graça que está em Cristo, no carisma que está em Jesus. Nós podemos aqui ampliar essa palavra graça, que está em Jesus. A sua bondade, o seu amor, a sua disposição de dar-se por nós, o resultado desse sacrifício. Timóteo, tenha muito claro na sua mente o que é o Evangelho. Isso vai te fortalecer. Isso vai te motivar. Tenha muito claro na sua mente o processo do plano de salvação.
Tenha muito claro em sua mente a disposição de Jesus de nos alcançar gratuitamente ou graciosamente. Lembre-se que não existe mérito em nós, mas ele nos alcançou. E isso nos motiva, isso nos fortalece. Ele diz assim, olha, é possível também que você haja com graça. Fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Existem muitas coisas, meus irmãos, que estão aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas notícias, na televisão, no procedimento de alguns segmentos que se dizem evangélicos, um monte de coisa que tende a nos causar tristeza, que tende a nos deixar desanimados e que querem tirar a nossa disposição de sofrer e de lutar pelo Evangelho. Um monte de coisas. Mas esses elementos que querem enfraquecer-nos, eles são provenientes do ser humano. Como o próprio Paulo diz, dos raciocínios humanos, como ele fala lá em Colossenses. Das atitudes infantilizadas, imaturas, egoístas do ser humano. Mesmo no segmento evangélico. Não permita que isso tome o teu coração. Não permita que atitudes, que falas, que tendências tomem o teu coração. Porque nós precisamos, o que nos fortalece é a verdade do Evangelho, é a graça de Jesus. Olhe para tudo o que acontece em termos que tem potencial para te desanimar e compare isso com a graça de Jesus. Por exemplo, o enfraquecimento da própria Igreja de Cristo. Nós vivemos um tempo de ignorância profunda da palavra de Deus, do entendimento bíblico, do que é de fato o Evangelho. Confunde-se o Evangelho com um monte de coisas, isso tende a nos desanimar. Mas quando nós olhamos para a graça de Jesus e para o conteúdo tão bonito, tão suficiente do Evangelho de Cristo, Paulo diz assim para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Jesus. É importante nós termos na nossa mente, no nosso coração, o conteúdo do Evangelho de Cristo, as doutrinas centrais da nossa fé, muito claras, muito objetivas, tanto nos seus conteúdos como nos seus efeitos. Porque quando isso faz parte de nós, quando nós apreendemos isso, quando nós internalizamos isso com uma lógica clara e também com uma emoção que envolve o nosso ser, a nossa alma, nós somos fortalecidos. Somos fortalecidos pela graça que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fortifica-te, participa, fortifica-te, pondera. No versículo 7, Paulo diz assim, pondera o que acabo de te dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Esse pondera, que Paulo diz para Timóteo, ele diz para ele com relação ao ganho, com relação ao resultado que nós teremos. Olha, Timóteo, o lavrador, ele se esforça, ele trabalha, ele planta, ele tem que colher, mas ele é o primeiro a participar dos frutos. Se perseveramos com Cristo, também com Ele reinaremos. Esse é um outro item que diz para nós que vale a pena. Nós seremos recompensados. Nós seremos recompensados não com os valores desse mundo, não com os valores da mente do nosso século, não com valores materiais, não com sucesso segundo os nossos dias. Nós reinaremos com Cristo. Nós colheremos o fruto do nosso trabalho. A palavra de Deus diz assim que Deus
abençoe e aprove a obra das nossas mãos. E eu imagino quão surpreendidos nós seremos lá no céu, quando nós chegarmos lá e as pessoas olharem para nós: olha, pastor, poxa vida, aquele dia em tal lugar, assim, 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 você falou tal palavra, e eu me converti, eu estou aqui no céu hoje porque Jesus mandou você lá aquele dia. Vai ser bom demais, meus irmãos. Pondera nas coisas que eu te falo. Vale a pena, vale a pena. E aí Paulo diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Para que ele ressuscitasse, ele teve que sofrer, ele teve que ser humilhado, ele teve que morrer. Timóteo, faz parte do processo, faz parte do jogo. Então, lembra-te de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, ele é o maior referencial. Se ele sofreu, quanto mais nós. Se ele passou por esses momentos tão complicados, tão difíceis, e se ele se dispôs, ele é o nosso referencial, ele é o nosso exemplo. Lembra-se de Jesus Cristo ressuscitado, tá? Ele passou por todo o sofrimento, mas ele ressuscitou, ele venceu, ele reina e vive para sempre. E a palavra de Deus diz que nós teremos o nosso corpo glorificado como o corpo de Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. A maior vitória que um ser humano pode ter é a vitória que Jesus nos dá, a vitória sobre a morte, porque o maior inimigo que nós temos é a morte. Se tem algo que entristece, se tem algo que nos faz sofrer, é a morte. Mas quando nós lembramos de Jesus Cristo ressuscitado, nós vencemos a morte. A nossa relação com essa realidade, ela é totalmente diferente. Paulo ainda diz: apresenta-te, lá no versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, é importante que você se debruce sobre a palavra de Deus e conheça essa palavra. Conheça. Não tem outro caminho para nós termos uma intimidade com Jesus, para nós conhecermos Jesus e para nós nos dispormos ao sofrimento pelo Evangelho se não conhecermos bem a palavra de Deus. Se não aprendermos a palavra de Deus, se não soubermos a cronologia da palavra de Deus, se não soubermos os conteúdos dos livros da palavra de Deus com relação à teologia, com relação à história, com relação às doutrinas. Timóteo, você vai ter que conhecer bem essa palavra, você vai ter que entender bem essa palavra, você vai ter que saber aplicar essa palavra na tua vida, na vida daqueles que vão ser alcançados pelo teu trabalho, pelo teu ministério. Apresenta-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo não está falando só com pastores, meus irmãos, ou com missionários, ou com ministros do Evangelho. Paulo está falando com todos nós que nos engajamos na causa de Jesus Cristo. É importante nós conhecermos bem o manual da causa do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, Paulo vai dizer também: segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Timóteo, envolva-se sempre num ambiente saudável. Procure estar perto de pessoas que têm a mesma convicção que você, que vão
apoiar você na sua disposição de justiça, de fé, de amor, de manter a paz. Segue estas coisas. Persiga estas coisas. Então, no sofrimento, Timóteo, participe, fortifica-te, pondera, lembra-te, apresenta-te e segue. Isso tudo vai te preparar. Essas são atitudes proativas para o teu bom desempenho como ministro no tempo do sofrimento. E o que não fazer, Timóteo? Como você deve se resguardar nesse tempo? Primeiro, aqui ficou tudo junto. No versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Timóteo, a mesma ênfase, a mesma disposição que você tem de apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, é a mesma energia que você precisa ter para evitar os falatórios inúteis e profanos. Inúteis porque fazem você perder tempo e, às vezes, causam prejuízo para os teus relacionamentos. E profanos porque eles não têm objetividade no que diz respeito à causa que você está seguindo, a causa na qual você está engajado. Então não fique perdendo seu tempo com essas conversas. Ok? Evite estas coisas, os falatórios, os diz-que, ficar discutindo, né? Quem tem culpa disso, quem tem culpa daquilo, né? Quem é responsável por isso, quem fez aquilo outro. Não adianta, isso não leva a nada. E se não leva a nada, não faz sentido ficar conversando sobre essas coisas. Procure conversar sobre o que edifica. Procure conversar sobre o que vai resolver o problema. Evita os falatórios inúteis. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nesse trecho do texto, a partir do verso 17, Paulo diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se dessas coisas, aparte-se dessa injustiça, aparte-se desses falatórios, evita, fique longe, não discuta, porque o resultado deles é totalmente contrário àquilo que você busca, Timóteo. Isso é muito importante a gente ver aqui no texto. Enquanto Timóteo precisa cumprir com todas essas orientações para que o trabalho dele como ministro tenha o resultado que ele busca de salvar vidas, Paulo diz: evita aquilo que está pervertendo a fé das pessoas, aquilo que está enfraquecendo, aquilo que está comprometendo a fé das pessoas. Dois indivíduos aqui aos quais Paulo se refere estavam questionando, estavam falando, estavam ensinando que Cristo já havia... estes desviaram a fé, asseverando que a ressurreição já se realizou. Ora, como assim? Os crentes falavam: nós estamos aqui. Então, e ficava aquela discussão: foram, não foram? Quem foi, quem não foi? Por que foram? Por que nós não fomos? Quem que ressuscitou? Cadê os ressuscitados? Então, foge disso. Foge. Evita
aparte-se e foge. Tem mais uma questão aqui da qual Timóteo tinha que seguir. Outro sim, das paixões da mocidade. Então Paulo diz, aparte-se da injustiça. Vamos ler o texto aqui, no versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também os de madeira, de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aqueles que conseguem se curar dos falatórios, das conversas alheias, das conversas vãs, podem se tornar vasos de honra. Himeneu e Fileto já haviam se tornado vasos de desonra, estavam desviando as pessoas da fé. E aí Paulo diz, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Você é jovem, Timóteo, tem muita coisa te atraindo, muitas coisas aparentemente interessantes para você. Não se deixe seduzir pelas paixões da mocidade. E aí ele diz, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Timóteo era jovem, todo jovem quer ter razão, todo jovem quer saber discutir tudo, todo jovem quer ensinar. Existe essa pretensão do jovem. Ele fala, Timóteo, fuja dessa presunção, dessas paixões da mocidade. E repele, empurra, põe para longe as questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engendram contendas. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Olha, Timóteo, trate as pessoas seja brando para com todos, apto para instruir e não discutir coisas inúteis. Paciente, ouça, disciplinando com mansidão os que se opõem. Você não precisa gritar com as pessoas, você não precisa dar bronca nas pessoas, você não precisa ser bruto com as pessoas. Seja manso, seja cordial. E é possível disciplinar assim também. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então, Timóteo, veja bem, você vai evitar, vai apartar-se, vai fugir, vai repelir essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, você vai precisar tratar com elas. Tratar com as pessoas que se opõem. Você vai ter oposições. Né? Você não vai ser unanimidade. Você vai ter aqueles que vão pensar diferente que você. Então, trate-os como irmãos para que, com objetividade, sempre com objetividade, de ganhar aquelas pessoas, de trazê-las para perto de você, de conquistá-las realmente para o Evangelho de Jesus. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Timóteo, a sua luta não é contra as pessoas, não é contra os irmãos que se opõem a você, não é contra Himeneu e Fileto, a sua luta é contra a perdição dessas pessoas, a sua luta é contra as hostes espirituais, os agentes espirituais que querem comprometer, que querem conturbar o ambiente da Igreja de Jesus. Então, Timóteo, você vai trabalhar com o ensino. Transmite, recomenda, dá testemunho. Faça isso, Timóteo, sem contender, com brandura, para instruir. Seja paciente, disciplinado, manso, com essa expectativa de conquistar os irmãos. Transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Né? Faça do seu trabalho de ensino algo expansivo,
algo que se espalhe nos ambientes diversos da igreja, da vizinhança, nas casas, ok? Prepare líderes, prepare outros para ensinar. Recomenda estas coisas, diga como elas são importantes. Uma recomendação é algo forte. E dá testemunho. Viva todas estas coisas. Ok? Em tempos de dissabores, os desafios e os dissabores do ministério cristão são uma realidade. Eles vão acontecer. Não tem como a gente correr disso. Para serem enfrentados, é importante que tenhamos atitudes proativas, de preparo. É importante estarmos preparados. Eu, você, todos nós. É importante termos o bom senso para nos resguardarmos, para não perdermos energia com as coisas inúteis. E é importante que nós tenhamos uma atitude de ensino expansiva. Quanto mais alcance tiver o Evangelho de Cristo, menor serão as consequências do sofrimento, das perseguições, se por acaso elas vierem. Muito bem, em tempos de sofrimento ou em tempos de tranquilidade, de paz, é importante que nós tenhamos essas atitudes, sejamos proativos no nosso ministério, nos resguardemos bem para não despendermos energia com coisas fúteis e investamos no ensino expansivo da Palavra de Deus. Muito obrigado por sua atenção e que esses princípios desse trabalho, dessa aula, alcancem o teu coração e a tua mente e te preparem mais apuradamente para o teu trabalho ministerial. Deus te abençoe. Um domingo na paz de Jesus. Eu quero ainda orar com você. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para sermos seus ministros. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel e o Senhor confia em cada um de nós para um trabalho no teu reino. Prepara-nos, ó Deus, para esse trabalho, seja em tempos de paz, seja em tempos de sofrimento. Dá-nos, ó Deus, convicção de que precisamos dispor de energia, de recursos para fazermos o nosso trabalho, para que ele tenha realmente os resultados. Dá-nos, ó Deus, inteligência para otimizarmos a nossa ação e não desperdiçarmos, ó Deus, energia, tempo, recursos com coisas inúteis. E permita-nos, ó Deus, vermos o nosso trabalho sendo expandido, Pai. Muito obrigado por esse dia. Dá-nos um domingo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Um domingo abençoado a você. Um, dois, três, quatro. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Oi, gente, tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem. E em casa? Isso é tão bom! Hoje, a gente tá brincando de exército. Exatamente. Sentido! Tibério! O quê? Tibério! Tibério! O que você tá sentindo? Tibério, não vai dizer que você martelou seu dedo que nem o Quinzinho. Não, gente, não é o que eu estou sentindo. É a posição de sentido. Igual no exército. Sentido. Sentido. Isso, gente. Pelotão, descansar. Ô, gente, essa brincadeira cansa, né? Essa brincadeira cansa muito. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Sem preguiça.
Sem preguiça. Sem preguiça. Pelotão em forma. Pelotão em forma. Ô, Nina, o que é isso aí, hein? Ah, Tibério, é que agora eu vou ser o comandante. Agora Nada disso! Dessa vez, eu que vou ser o comandante. O quê? 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 Ô, Nina, pode parar com isso. Ô, Tibério, essa é minha fala, Tibério. O quê? 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 Vocês estão brincando comigo, né? Quinzinho, por que você quer ser o comandante? Porque o comandante, ele manda no exército inteiro. Isso é verdade. Ele precisa ser inteligente, precisa ser forte e também muito valente. Então você não pode ser o comandante. Como assim, Nina? Por que ele não pode ser o comandante? É porque ele não é nem um pouquinho valente. Não fica assim, gente, porque agora é a hora da nossa história! A gente adora! Deus é o Senhor de todas as nações, de todos os povos, pequeninos e grandões. Os milagres de Jesus estavam ganhando fama. Não se falava de outra coisa, de Israel até Roma. Muitos pensavam que Deus era Senhor só dos judeus, mas enquanto caminhava, o Mestre nos ensinava que todos os povos eram seus. Então, Jesus... Deixa eu ser Jesus! Você... Então, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, quando, de repente, um centurião romano... Quinzinho, um centurião. Cinturão? Não, cinturão eu não tenho cinturão. Não, Quinzinho! Um centurião romano é um comandante da guarda romana responsável por 100 homens. Então por isso que fala centurião. Exatamente. Foi quando um centurião romano aproveitou a ida do mestre até Cafarnaum para falar com ele. Mestre, o meu servo está em casa e ele não pode andar, mestre. Está sofrendo muito. Então eu vou até lá curá-lo? Não, o senhor não pode fazer isso. Eu não mereço que o senhor entre na minha casa, mestre. Mas eu acredito que se o senhor falar, ele poderá ser curado. E como sabe disso? Eu sou um homem de autoridade, mestre. Se eu mandar que o meu servo fique, ele fica. E se eu mandar que ele vá, ele vai. Mas eu sei que a sua autoridade, mestre, é maior do que a minha, porque ela é espiritual. Então, se o senhor mandar, mestre, eu sei que vai acontecer. Jesus ficou admirado com a fé daquele centurião, um homem que não era judeu, e mesmo assim acreditou no poder de Jesus. Eu nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel, onde está o povo de Deus. Muitas pessoas ao redor do mundo vão acreditar e estar do lado de Deus. Infelizmente, muitos aqui em Israel vão se perder. Vá, centurião. Você acreditou na cura do seu servo e por isso ele foi curado. E na hora que Jesus falou isso, o servo do centurião foi curado imediatamente. Deus de milagres, eu posso crer, pois ele fez um cego ver. Deus de milagres, eu posso acreditar, pois ele fez pães e peixes multiplicar. Deus me ama muito
E quando ele fala eu sempre escuto. Deus me ama muito. E quando ele fala eu sempre escuto. Deus de milagres, com fé vou te buscar, pois se entregou para me salvar. Deus me ama muito. E quando ele fala eu sempre escuto. Deus me ama muito. E quando ele fala eu sempre escuto. O centurião, ele era romano. E os judeus, eles não gostavam dos romanos. Não mesmo. Mas Deus ama a todo mundo sem fazer nenhuma distinção, sem perguntar aonde as pessoas moram ou de onde as pessoas vêm. Ei, Quinzinho, agora que você tá vestido de centurião, você pode ser nosso comandante. É verdade. Com essa roupa aqui, eu fico mais inteligente e também fico mais valente. Não fica, não. O quê? 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 Agora sim é o Quinzinho que eu conheço. E aí, gente, o que vocês acharam da história de hoje? Vocês prometem que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, vocês vão contar o que vocês acharam? Por favorzinho! É isso aí, gente. Até a próxima história. Tchau, pessoal! Deus me ama muito. E quando ele fala, eu sempre escuto. Deus me ama muito. E quando ele fala, eu sempre escuto.